Boa tarde a todas e a todos. Havendo um número legal, declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Conforme deliberado na sessão da semana passada, a presente reunião destina-se à apreciação do plano de trabalho e de alguns requerimentos apresentados e que não foram aprovados. Sem mais delongas, eu quero passar neste momento a palavra à relatora da comissão, a deputada Luiziane Lins, para a apresentação do plano de trabalho, não sem antes dizer que estamos aqui com a nossa relatora e a nossa vice-presidente, deputada Kay Cota. Com a palavra, a deputada Luiziane. Boa tarde a todos, presidente, senadora Simone Tebet, nossa deputada Keiko, que é nossa vice-presidente da comissão, as nossas deputadas presentes, nossas senadoras. Bom, é com alegria que a gente vem apresentar esse plano de trabalho no sentido da gente sistematizar as diversas iniciativas que as deputadas e senadoras têm colocado aqui. Como existe uma vontade muito grande de atuação dessa comissão, a gente acredita que se a gente canalizar e organizar e dividir tarefas entre nós, a gente vai poder dar uma colaboração bem melhor e poder também continuar no mesmo ritmo que a comissão, a CPMI, ela veio, né? Eu acho que essa é a nossa tarefa principal. Portanto, a ideia é que a gente vai apresentar aqui um relatório que não é um relatório definitivo, que está aberto a sugestões das deputadas, das senadoras. Já foi incorporado desde da reunião passada algumas sugestões que já entraram no relatório de hoje e a gente fica esperando até a próxima terça-feira, né, senadora, para que a gente possa receber e fechar definitivamente o nosso plano de trabalho. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente frisar é que nós precisamos beber na fonte que é a fonte principal, que é a nossa matéria-prima, que é o relatório da CPMI, ou seja, da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista entre Senado e Câmara. Por que eu estou dizendo isso? Porque diagnosticar a violência contra a mulher, muitas comissões, estudos já fizeram. Eu mesmo, desde vereadora, há 20 anos atrás, quando era vereadora, fui relatora de uma CPI na Câmara Municipal, depois na Assembleia Legislativa, novamente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos. E talvez seja a experiência de muita gente. Então, diagnosticar, compreender por que isso acontece, eu acho que no decorrer dos trabalhos, isso vai entrando de forma subliminar, já que está presente em todo o estudo que foi feito pelas duas casas. Então, senador, eu acho que a gente precisa avançar para a gente não ficar falando aqui mais do mesmo. A gente precisa agora avançar em quê? Acho que a missão dessa comissão, que ela será permanente, pelo menos por 4 legislaturas, vai ser a gente terminar esse período, a gente dizer o seguinte: nós conseguimos reduzir a violência contra a mulher no Brasil. Eu acho que essa é a questão fundamental. A determinação nossa é a gente, a partir disso, ter medidas concretas, ver o que está acontecendo de concreto e onde nós temos experiências que, de fato, foram capazes de reduzir essa violência de gênero. Portanto, nós vamos dar início aqui, e aí fica à vontade as senadoras e deputadas para fazerem intervenção em qualquer momento da nossa fala. Bom, primeiro a gente vai exatamente tentar conceituar. Nós estamos tratando de quê? Importante que as pessoas saibam que ainda há... Opa, deputada Alice Portugal. Nós estamos tentando organizar e definir a violência de gênero, ou seja, o que essa comissão trata, que a violência contra a mulher constitui qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Isso nós temos na Convenção de Belém do Pará, em 94, e na Lei Maria da Penha, de 2006. Compreendemos que a violência se dá através de uma cultura patriarcal e machista que é incorporada por toda a sociedade, que oprime e violenta as mulheres, pois, embora homens e mulheres nasçam iguais, a sociedade impõe papéis diferenciados para ambos os sexos, prevalecendo a superioridade dos homens sobre as mulheres. Então, é só para explicar assim, quando a gente fala da história da violência sexista ou da violência de gênero, nós não estamos falando de dois gêneros que eles foram construídos com igualdade. Nós estamos falando sempre de um gênero que sempre teve uma sobreposição, o gênero masculino em relação ao feminino. Daí, quando a gente fala de igualdade de gênero, nós estamos falando de buscar essa igualdade. Ela não está posta, ela não foi construída historicamente assim. Então, o nosso objetivo, aprofundar a investigação sobre a situação da violência contra a
mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para garantir direito das mulheres em situação de violência. Por que eu estou falando aprofundar? E aproveito aqui a presença da deputada Alice Portugal, que foi a Alice que sugeriu. Estava falando, Alice, que uma preocupação, até a partir da sua fala numa das reuniões, que eu comecei falando isso, que assim, nossa matéria-prima dessa comissão é o relatório da CPMI. Exatamente porque a gente não pretende estar... Não repetir nada. Eu acho que todo esse diagnóstico foi feito. Nós temos que partir daqui, para terminado o período dessa comissão, a gente dizer o seguinte: nós conseguimos ajudar a reduzir a violência contra a mulher no Brasil. A diagnóstico está feito, tem estudos que já apontam, a gente já entende o porquê que isso acontece. Agora nós vamos... E outras coisas subliminarmente vão aparecendo, né? Eu acho que nós temos aqui buscar... Então, foi muito a partir dessa sua fala, eu falei, não vamos agora partir daqui do relatório e vamos para frente. Então, por isso é aprofundar essa investigação, mas sempre tendo o relatório como nossa matéria-prima. Pode passar. Linhas de atuação. Então, fazer uma análise do relatório realizado pela CPMI, dos avanços e desafios encontrados e sugerir encaminhamentos para a reversão dessa realidade. 2, encaminhar recomendações aos órgãos competentes sobre a aplicabilidade da legislação, em especial a Lei Maria da Penha. Inclusive, há uma ideia da gente, talvez, num determinado momento, a gente tirar uma subcomissão dessa comissão aqui, para a gente ver a necessidade da gente fazer uma atualização da Lei Maria da Penha, depois de, praticamente, nós vamos fazer 10 anos, em 2016, 10 anos da promulgação da lei. Então, seria o caso da gente depois pensar, senadora, um momento da gente fazer uma subcomissão para a gente atualizar o que está ok, o que precisa ser atualizado, né, a partir de então. Pode passar. Construiu a metodologia... Me permite? Pois não. Relatora, aproveitando já, não vou fazer mais nenhuma intervenção, mas eu também bebi da fonte, porque eu já conhecia o plano, então eu aproveitei esse final de semana analisando o plano, bebendo da fonte do trabalho feito pela deputada Luziane. Eu pedi o levantamento, já que aqui fala das linhas de atuação, e uma delas é realmente nós trabalharmos em cima da CPMI, e foi uma ideia que eu acabei extraindo aqui do relatório, aqui nesse inciso 1, fazer uma análise do relatório realizado pela CPMI, dos avanços e desafios encontrados. Eu dei uma olhada no relatório e ali foram sugeridos inúmeros projetos de lei que foram apresentados na Câmara. Então, aproveitando, assim que tiver o quórum e se as demais colegas concordarem, eu estou com um levantamento aqui, deputada Alice, deputada Cris, senadora Regina, deputada Keiko, dos 11 projetos de lei propostos, né, oriundos, frutos do relatório da CPMI. Desses 11, só tem um no Senado, que está na CCJ, e aguardando relatoria. Eu sou titular da CCJ, então acabei de assinar um ofício solicitando, é algo que o regimento permite, solicitando a relatoria desse projeto que trata de recursos para abrigos, é o PLS 297/2013, que determina que recursos de multas decorrentes de condenações sejam aplicados em casas de abrigo. Então, só para comunicar. E temos 10 projetos na Câmara de Deputados. Pela informação que eu tive, todos esses projetos aguardam ser incluídos em pauta, ou seja, já tem parecer de alguma comissão, ou talvez até da própria CPMI, e aqui eu já deixo uma sugestão. Quem sabe aprovarmos aqui numa deliberação uma comissão formada de deputados e senadores para pedir para o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que coloque em pauta, já no primeiro mês do segundo semestre, portanto, em agosto, todos esses projetos, para serem aprovados ou não. E quem não concordar vai ter que justificar o porquê da não concordância. Então, é a única intervenção que faço, aproveitando aí essa fala da deputada Luziane, de que temos que beber aí da fonte da CPMI. Muito obrigada e desculpa, relatora. Muito bom, presidente. Eu acho que é um caminho muito interessante, assim, até porque já resolve esse problema da legislação proposta na CPMI logo de uma vez. E se tivermos que adendar alguma coisa, que venha depois, né? Que venha através da comissão. Muito boa. Eu acho que nós todos acho que somos favoráveis a isso aí, uma excelente ideia. Terceiro, construir uma metodologia de monitoramento que ofereça subsídios nas diferentes dimensões das políticas públicas de enfrentamento e combate à violência contra as mulheres explicitadas na Lei Maria da Penha.
Ou seja, não basta apenas o diagnóstico. É importante que, a partir de agora, a gente também tenha, a partir à luz da Lei Maria da Penha, nós tenhamos sistematicamente o pensar, daqui adiante, um observatório, pensar algo que possa, além do blog que vai ser criado da comissão, mas algo que possa estar monitorando para e passo a aplicabilidade da lei e onde é que os estados estão tendo dificuldades ou estão avançando, enfim. Quarto, promover o debate público sobre as diversas formas de violência contra a mulher e as dificuldades para a implantação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e avaliar o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, acho que esse debate nunca é demais, porque, pela minha experiência, muitas vezes eu tive mulheres que participavam desses debates, estavam à frente dessas discussões e, infelizmente, eram mulheres que eram violentadas quando chegavam em casa. Então, assim, isso daí ficava muito silencioso. Então, eu acho que isso é uma questão sobre o debate público, ele é fundamental para que essas contradições, a gente comece a compreender melhor isso e comece a atuar sobre essas dificuldades. Linhas de atuação. Continuando, número 5, identificar as principais ações e omissões que levam a esse quadro de violência contra a mulher e solicitar informação sobre a aplicação do atendimento policial e dos procedimentos jurídicos, tais como previstos com prioridade de atendimento dos casos de violência doméstica nas varas criminais. Eu acho que com a lei, com o feminicídio promulgado, essa questão aqui ela vem para a esfera pública de forma mais forte, que é exatamente a solicitação de acelerar esses procedimentos como prioridade de atendimento dos casos de violência doméstica nas varas criminais. Sexto, acompanhar e solicitar informações aos juizados especializados. Que eu acho que isso é uma tarefa que a nossa comissão pode oficialmente tomar para si. Funcionamento. Nós teríamos aí as nossas reuniões, seriam reuniões, a sugestão inicial é que sejam reuniões quinzenais ordinárias, e que isso daí, assim, independente de quê? De oitivas especiais, ou seja, onde a gente poderia estar, como já foi solicitado aqui, várias visitas e participações em alguns estados nessas discussões, e audiências públicas, que poderiam ser promovidas aqui ou em determinados locais, como é o caso da solicitada hoje através de um requerimento no Rio Grande do Norte, da senadora Fátima Bezerra. Roteiro de trabalho. Envio de proposições por parte dos parlamentares para a comissão, só lembrando que isso vem acontecendo, a nossa ideia é, aprovado o plano, a gente poder, a partir do próximo semestre, sistematizar, conversando com cada deputada que fez a proposição, qual é o melhor horário, qual é a data e qual é o melhor local no Estado, para que a gente possa se deslocar, tirar um grupo que vai acompanhar cada uma dessas reuniões, dessas audiências, né? Então, a gente vai sentar com as autoras dos requerimentos e, por isso, essas proposições, elas são bem-vindas e elas já têm bastante aqui desde o início da comissão. 2, solicitar informações aos estados e autoridades sobre as recomendações realizadas no relatório final da CPMI da violência contra a mulher, aprovada em junho de 2013. Então, a gente volta de novo e dizer o seguinte: o relatório da CPMI, ele orientou para todos os entes federados, governo federal, governos estaduais e governos municipais. O que de fato houve de avanço em cada uma dessas esferas de governo em relação ao que foi sugerido pela CPMI. Então, acho que a gente pode fazer esse trabalho de forma oficial, saindo, né, do Senado e Câmara juntos. 3, buscar esclarecimentos e informações das autoridades sobre as políticas públicas, as criadas e as já implementadas, de combate à violência contra a mulher em cada região, bem como sobre as dificuldades na condução dessas políticas. Por exemplo, a gente saber por que até agora, somente não é à toa, que somente no estado da nossa presidente, que teve a implantação da Casa da Mulher Brasileira e a segunda aqui em Brasília, né, aqui no Distrito Federal. Então, assim, por que está tão lento essa implantação? Exatamente onde está a origem dessa dificuldade toda, né? 4, realizar seminário nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, apresentando de forma sistemática o relatório da CPMI e debates com a contribuição dos movimentos de mulheres, organizações da sociedade civil e universidades. Acho que aqui também cabia a gente, talvez, buscar até as mulheres que estavam diretamente ouvir, né, por exemplo, a senadora Ana Rita, a senadora Vanessa Graziottini. Eu acho que a gente vê as pessoas que estavam envolvidas diretamente nessa CPMI, até para elas poderem nos ajudar aqui a orientar e a dirigir melhor os nossos trabalhos aqui. Eu acho que seriam fundamentais aqui na nossa comissão.
5, promover oitivas de autoridades públicas cuja função, direta ou indiretamente, se relacione com o tema da comissão, bem como da sociedade civil, mulheres vítimas de violência, movimento de mulheres e pesquisadoras. 6, reunião com o movimento de mulheres e movimento feminista nos estados para discutir a questão da violência contra a mulher. Isso aí eu acho que a gente faz oficialmente, mas eu acho que independente disso, todas nós estamos diariamente ou cotidianamente fazendo esse tipo de trabalho. Cronograma inicial. Fazer um diagnóstico de forma geral, fundamentado no relatório final da CPMI, cujo objetivo é avaliar os avanços e desafios. Ou seja, a partir da CPMI, onde é que a gente avançou, aonde é que a gente regrediu, aonde é que a gente precisa aperfeiçoar. 2, realizar audiências públicas nos estados que apresentam maiores índices da violência contra a mulher. 3, essa ideia, gente, eu conversava com a nossa presidente aqui, é muito importante, como a gente está trabalhando, a gente quer também que a realidade ela seja para nós também uma fonte de trabalho. É muito interessante a gente saber hoje, né, porque já tem um relatório da SPM, da Secretaria das Políticas das Mulheres, onde é que nós temos o maior índice de feminicídio no Brasil e aonde é o menor índice. Então, a gente precisa analisar situações concretas para a gente viabilizar soluções concretas. Então, assim, a ideia da gente visitar, oficialmente visitar, os locais onde tem o maior índice de feminicídio no Brasil, como também aonde as experiências foram mais bem-sucedidas, no sentido da gente poder universalizar e ver a possibilidade até de projetos de lei, Câmara e Senado, que possam viabilizar que essas experiências sejam universalizadas no território nacional. Ou seja, onde a gente puder ir, a gente vai levando essas ideias, né, que são vitoriosas hoje. 2, possibilitar apresentações de experiências relevantes em âmbito nacional no sentido da prevenção, legislação e atendimento à violência contra a mulher. Isso nós já temos, começam a chegar já várias experiências vencedoras que estão sendo vitoriosas, né, na diminuição dessa violência, e a gente quer ouvir aqui no sentido da gente também, como eu falei, tentar universalizar para todo o território nacional. Então, 4, requisitar documentos, cópias de inquéritos, processos administrativos e informações judiciais. Ou seja, coisas que estão acontecendo no decorrer da comissão também servem para a gente trabalhar. Por exemplo, o que aconteceu no Piauí recentemente, o que aconteceu em Pernambuco também, né? Agora no próprio Ceará, no meu estado, também aconteceu recentemente um caso do estupro, que foi muito grave. Então, assim, começar a solicitar para saber o andamento, a partir dessas informações oficiais, o andamento desses processos administrativos e judiciais. 5, analisar proposições em curso na Câmara e Senado. Um pouco aí esse caminho que a senadora Simone nos colocou, que eu acho que já resolve essa questão aqui, né? E os próximos, exatamente. Eu acho que isso aí já foi uma ideia muito bacana, que eu acho que pode, inclusive, a gente tirar aqui já essa missão, né, para que a gente veja na Câmara, nós, as deputadas, já veja na Câmara como é que está, em que pé está cada um desses processos nesse momento, né, Keiko? A gente pode ir atrás para viabilizar essa ideia da senadora. Desculpa, relatora, a informação que eu tenho não é oficial, é oficiosa, né? Por isso que eu pensei na sugestão de já irmos, se for aprovado em plenário essa questão aqui na comissão, é que todos... Achei até interessante, que significa que avançou. Apesar de nós termos 2 anos do final do relatório da CPMI, na realidade são projetos de 2013 e 2014 e todos, pelo que estão aqui, já têm relatório nas comissões, só aguardam pauta no plenário da Câmara. Pode ser que esteja errado, mas, a princípio, nós teríamos 10 projetos em condições de serem aprovados na Câmara de Deputados para depois vir para o Senado. Mas nós vamos pedir, aí, aproveitando a sugestão, portanto, da nossa relatora, que a Secretaria da Comissão faça um levantamento atualizado desses projetos para verem realmente qual é a situação atual e se realmente faltar apenas a pautar esses projetos no plenário, nós faríamos aqui uma comissão de deputadas e senadoras, como disse, para podermos ir ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, solicitar dele que essa pauta, a partir de agosto, seja colocada em plenário. Muito bom. Então, assim, a partir desse levantamento, né, nós vamos percorrer lá, não é isso, Keiko? Vamos percorrer e acompanhar e trazer aqui para o Senado fazer o mesmo através da nossa presidente. 6, sejam bem-vindas, deputadas.
6, mapear problemas nos diversos órgãos seguidos de oitivas nos estados. Bom, isso é um problema. Tem momentos em que a gente nem sabe, se torna invisível, às vezes, quem está empacando os processos, né? Que às vezes é às vezes a questão que diz respeito à corporação da polícia, ou corporação, enfim, nós podemos também detectar esse tipo de coisa, porque a gente sabe que essa questão do patriarcado e do machismo, ele também está nos micropoderes, né? Já dizia o Foucault, né, que isso aí está presente nos micropoderes também. 7º, avaliar casos emblemáticos de violência contra a mulher e recomendações apontadas no último relatório da CPMI e os casos atuais apresentados pela comissão. 8º, elaborar seminário internacional com os vários movimentos da sociedade civil, universidades e órgãos públicos. Estava também comentando com a senadora, presidente da comissão, que existem, a ONU Mulher, em especial a que cuida dos assuntos relativos à América e o Caribe, a gente pode também saber como é que a ONU está atuando nessas questões, já que eles estão acompanhando essa questão, inclusive da participação das mulheres nos parlamentos. Eu acho que eles devem ter dados atualizados sobre a situação da mulher, pelo menos no que diz respeito à América Latina e o Caribe, que eu acho que isso é uma questão para a gente também buscar informações e até fazer visitas, se for o caso, experiências bem-sucedidas desse processo. 9º, produzir cartilha para ser lançada no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Enfrentamento e Combate à Violência contra a Mulher. Acho que essa comissão já poderia pensar, a partir de agora, né, em estruturar um documento inicial, uma cartilha, que a gente possa estar marcando essa data, né, inclusive fazendo o lançamento aqui. Né? Com as duas procuradorias também. Isso, com as procuradorias, exatamente, Câmara e Senado, onde a gente possa estar lançando em conjunto, né, esse documento do Congresso Nacional. 10º, fiscalizar as ações dos estados em relação à implementação das Casas da Mulher Brasileira. Como eu falei, são 27 estados, até agora nós só temos no Distrito Federal, em primeiro no Mato Grosso do Sul, que é o estado da nossa presidente, e Distrito Federal, a implantação das casas. Portanto, eu acho que dá para acelerar mais, né? Já há muito tempo, e saber, oficialmente saber, que eu até sugeri isso no dia que a ministra Eleonora esteve aqui, para a gente oficialmente pegar informação para que o Estado se posicione. Não, o problema é o governo federal, não, o problema é a licitação, não, o problema é que não tem lugar, o problema é que não tem dinheiro, mas a gente tem alguma informação concreta, né, de cada estado. 11º, conhecer e fazer intercâmbio de experiências em nível internacional, tendo como objetivo o enfrentamento da violência contra a mulher. Deputada, tem o 12º que foi adicionado. 12º, debater sobre a maioridade penal e as políticas de enfrentamento à violência contra as adolescentes. Isso aqui, gente, isso não estava no nosso relatório inicial, mas eu achei muito interessante, isso aqui foi uma sugestão na reunião passada da deputada Soraya, deputada Carmen Zanotto, que a gente trouxesse para cá, para esse ambiente, já que as pessoas estavam muito angustiadas com essa discussão, trouxesse para esse ambiente aqui esse debate da questão da maioridade penal. E eu acho que aí a gente também casa com tanto a violência, que é uma violência simbólica em relação às mães e os seus próprios filhos, de uma forma ou de outra, como também do enfrentamento à violência contra as adolescentes, que também é uma coisa que a gente está vendo que é uma coisa sistemática. Então, acho que a gente pode debater, até porque ainda tem muito debate pela frente dessa discussão. Nós iniciamos na Câmara Federal, mas ainda tem muita discussão. Então, essa foi uma discussão sugerida pelas deputadas. Por fim, a proposta de conclusão do plano de trabalho, as oitivas, diligências e demais atividades da comissão, delineadas, seja bem-vinda, deputada Moema, e demais atividades da comissão, delineadas a partir das orientações da presidente e de todas as participantes da comissão, culminarão com a publicação de um relatório final ao término desse biênio, em dezembro de 2016, bem como esta relatoria também deverá realizar uma publicação anual dos trabalhos dessa comissão. Bom, e enfim, tem um pensamento da Cora Coralina que nos inspira. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Embora nós tenhamos um ponto de partida muito claro e muito definido, que é o relatório da CPMI, eu quero dizer isso, que isso aí, para mim, vai ser a minha matéria-prima durante todo o trabalho da comissão.
Portanto, essa é a ideia do plano de trabalho, inicialmente pensado para 2015, até o final desse ano, né? E que a gente vai aperfeiçoando e vai monitorando. Só dizendo o seguinte, vocês viram que são eixos abertos. O que eu vou fazer? Por exemplo, as oitivas. Já várias deputadas já solicitaram oitivas. Nós vamos apenas encaixar nas áreas de atuação. Ou seja, depois calendarizar a partir do cotidiano e da realidade de cada estado, para que a gente possa fortalecer, inclusive, o trabalho das deputadas por estado. Ok? Enfim, é isso, presidente. Fico aqui à espera de colaborações. Eu agradeço, deputada Luziane, o projeto, a apresentação do relatório exemplar, objetivo da forma como queremos, tendo um ponto de partida, né? Eu quero, assim, agradecer e não só agradecer, mas também tecer alguns comentários elogiosos em relação ao plano de trabalho. Primeiro, eu vi aqui que não foi feito a duas mãos apenas, né? A deputada Luziane teve o cuidado de ouvir o que foi dito nessas 5 reuniões que tivemos na comissão, acatando sugestões ou frases muitas vezes ditas por deputadas, colocações feitas pela deputada Carmen, pela deputada Alice, eu mesmo numa conversa informal com ela. Então, assim, esse espírito democrático se faz presente nesse plano de trabalho. Dizer, em segundo lugar, que é um plano de trabalho aberto, como ela disse. Agora nós vamos abrir a discussão e, mais do que isso, né, nós vamos dar um prazo para que as deputadas e senadoras possam apresentar sugestões. Sejam sugestões novas, inéditas, sejam sugestões no sentido de aperfeiçoar aquilo que foi dito aqui. Eu gostaria de fazer um pedido, inclusive, né? No que se refere ao cronograma de trabalho, naquilo que nós tivemos unanimidade depois de aprovado, que Vossas Excelências já deem sugestões de prazos, qual é o cronograma, para que a relatora possa formatar esse plano de trabalho. Eu fiquei muito entusiasmada com alguns itens. Eu quero apenas trabalhar 2 questões aqui. Primeira, a questão da cartilha. Eu acho que é uma cartilha que tem que ser realmente todo ano ela ter, no dia 25 de novembro. E nós poderíamos estar fazendo essa cartilha em parceria com as Procuradorias da Mulher da Câmara e do Senado, que tem todo o suporte, para que nós também não tenhamos 2 trabalhos em cima de um único ponto. Em relação ao seminário internacional, isso também eu acho que são experiências vindas de fora, de sucesso, ou mesmo situações mais penosas e agravadas do que as nossas, mas sim, tão importantes quanto a nossa realidade. E esse seminário, claro, por ser um seminário internacional, não dá para se fazer todo ano, mas poderíamos já pensar para cada 2 anos, portanto, já para o ano que vem, que é o nosso 2º ano da comissão, nós estamos preparando um seminário internacional. Eu acho que tem que ser do Congresso Nacional, envolvendo todos os poderes, judiciário, executivo, legislativo, e estendendo ao máximo possível a participação dos países. Também em parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara e do Senado, que tem o suporte para nos auxiliar. Ainda, eu distribuí para as colegas, acho que a deputada Moema ainda não tinha chegado, e outras, a respeito dos projetos que estão em condições de serem aprovados na Câmara de Deputados, são 10 e um aqui no Senado. A informação que temos oficiosa, não oficial, é que já teria parecer, eu tenho a impressão que devem ter sido aprovados na própria CPMI. Por isso que eles estão aguardando inclusão de pauta no plenário da Câmara. Que nós fizéssemos uma comissão, se tiver número, nós deliberaríamos isso agora, para que nós pudéssemos ir ao presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, solicitando dele a inclusão em pauta no mês de agosto, porque nós teríamos tempo também de analisar esses projetos, rever, verificar quais projetos, de alguma forma, nós gostaríamos de incluir, outros que nós precisaríamos ainda discutir na comissão. Tem um particular que depois eu gostaria, pode ser na próxima sessão, de ver se ainda há interesse, né, se isso representa ainda o interesse da sociedade brasileira, especialmente da mulher brasileira. E, por fim, dizer que nós poderíamos já estar trazendo para esse debate a respeito sobre a maioridade penal, depois de aprovado esse cronograma, eu acredito, a discussão dos 2 projetos que tramitam na casa. Nós temos uma PEC,
que foi aprovada, que tem algumas discussões jurídicas a respeito, e nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está sendo alterado, está pautado, só está trancado porque tem 2 MPs, mas já está na pauta do plenário do Senado, e provavelmente um projeto que assim, foi feito por diversas mãos, eu mesmo incluí 2 emendas, e foi feito com muito carinho, e eu estava comentando aqui que pela primeira vez aqui no Senado eu vi PSDB e PT comungando, né, da mesma fonte, porque se juntaram para aprimorar esse dispositivo. Enfim, nós poderíamos estar trazendo, depois de aprovado o plano, nós poderíamos estar trazendo o autor ou o relator do ECA para estar falando sobre esse projeto em relação à maioridade. Nós vamos abrir a discussão, lembrando que nesse exato momento vai começar, daqui exatos 10 minutos, a Comissão Especial da Reforma Política, e eu sou membro. Por que eu tenho interesse? Já vou aqui adiantando, é de interesse dessa comissão, a pedido, inclusive, desta comissão, a senadora Marta Suplicy apresentou a emenda constitucional 182, ela resgatou a emenda constitucional 182 de 2007, estabelecendo a questão dos percentuais mínimos de cadeiras para as mulheres no legislativo brasileiro. Então, acatando as sugestões de percentuais que foram repassados para nós, eu estarei daqui a pouco me ausentando, vamos continuar aqui os debates, mas passarei para a vice-presidente, ou mesmo para a relatora que continue, retorno, a assessoria vai me comunicar o momento certo, porque nós vamos debater, na maioria dos membros da comissão especial é composta, claro, por parlamentares do sexo masculino, então nós estaremos ali, mas já estamos assim, está bem conversado, estamos sentindo o clima bem propositivo em relação, a senadora, inclusive, já está indo, a senadora Regina, acreditamos que hoje ainda conseguiremos aprovar na comissão especial essa PEC. Então, já peço antecipadamente desculpas, porque daqui a um momento eu estarei saindo para cumprir essa missão. Se a senhora quiser, antes de abrir a discussão, falar sobre a diligência, quem gostaria de a diligência? Tá certo. A nossa querida e competente assessora de Glioli está dizendo que já temos data para cumprimento da diligência, a pedido da senadora Regina e da deputada Iracema. Ambas pediram que as diligências no Piauí fossem nos dias 15 e 16 de agosto. Desculpa, 14 e 15 de agosto. Então, vai se passar aqui uma lista. Aquelas senadoras e deputadas que, porventura, quiserem compor essa comissão, eu gostaria que se pronunciassem até o término desse semestre, para que nós pudéssemos aí fazer toda a tramitação junto ao presidente da Casa, com uma sexta e um sábado, 14 e 15 de agosto. Tá? Estão aqui na lista de inscrição agora, neste momento, para discutir o relatório, na ordem de inscrição, com a palavra a deputada Moema Gramacho. Deputada, em seguida, a deputada Alice havia pedido, e em seguida a deputada Carmen. Presidenta, primeiro parabenizá-la, principalmente por estar não só conduzindo este processo aqui, mas também o da reforma política, e se dirigir para lá agora, para nós é tudo de bom. Tá? Então, vamos sentir muito sua ausência, mas sabemos que é por uma causa extremamente justa. E boa sorte. Queria parabenizar a nossa deputada Luiziane Lins. Ela conseguiu captar a nossa mensagem e elaborou um planejamento muito interessante, e eu acho que a gente deve fazer tudo para seguir rigorosamente e buscando cada vez mais também apresentar sugestões que possam estar contribuindo e colaborando. Mas quero parabenizá-la e dizer que foi muito eficiente a sua colocação neste planejamento. E me senti, inclusive, contemplada com vários itens aqui colocados. Bom, a outra questão é que eu acho que, bem rapidamente, ainda aproveitando a sua presença, presidenta, em relação a esses projetos que estão ainda na gaveta, um deles, vocês já têm conhecimento, que a gente precisaria de uma ida ao presidente da Câmara, que é para tentar apressar a aprovação do fundo. Eu não sei quais as gestões que já foram feitas, mas ainda precisamos fazer mais algumas, e uma visita de uma comissão mista de senadoras e deputadas, visitando o presidente Eduardo Cunha, ainda essa semana, para que a gente pudesse aprovar a ida para o plenário, se possível, ainda antes do recesso do dia 17. É o projeto do fundo, esse primeiro que está aqui, o fundo de enfrentamento. Porque a nossa ideia é que a gente pudesse comemorar já a aprovação desse fundo junto com os 10 anos da Lei Maria da Penha.
Então, a gente aproveitaria, dia 7 de agosto, se não me engano, tá? Nós vamos ter a Marcha das Margaridas aqui, e a gente aproveitaria a Marcha das Margaridas, o aniversário da Lei Maria da Penha, e já com o fundo aprovado. E é em agosto, é logo no início de agosto. Então, se a gente pudesse aprovar o fundo agora, antes do recesso, seria fundamental para todas nós. Deputado Moema, então, aproveitando, sendo bem prática, sem... Claro, já de uma certa forma, interrompendo Vossa Excelência, mas eu acho que é em prol e em benefício da comissão, eu gostaria, então, de colocar em votação, em discussão, em votação, essa proposta do deputado Moema, que pelo menos o PL 7371 de 2014, que trata do Fundo de Enfrentamento, que são os recursos que serão usados para as políticas de combate à violência contra a mulher, que já estão em condições de serem pautados, serem colocados em pauta no plenário da Câmara, que nós pudéssemos ir numa comissão de quantas deputadas e senadoras quiserem, ainda nesta semana, mais tardar até quinta-feira, falar, senadora Marta, com o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, para colocar em pauta esse projeto, que ele destina um fundo para ser usado para as políticas de combate à violência contra a mulher. E os demais nós deixaríamos para analisar, inclusive no mérito, esses projetos, para estarmos solicitando a inclusão em pauta no mês de agosto. Presidente, com a palavra, nossa relatora. Só uma observação. Foi solicitado, deputada Moema, naquela audiência pública solicitada por Vossa Excelência e pela deputada Érica Cocai, na Marcha das Margaridas, elas falaram muito sobre isso. Elas têm uma discussão acumulada muito forte sobre essa questão. E elas estão vindo em agosto. E solicitaram, se eu não me engano, da Marcha, alguma coisa, tem o dia 11 de agosto como marco, não estou lembrando exatamente, onde elas entregaram um documento, protocolaram um documento junto ao presidente da Câmara, eu acompanhei, inclusive, pedindo que essa votação do fundo acontecesse por ocasião da vinda delas aqui, né? Então, assim, é uma coisa que é o comecinho de agosto, né? Foi inverso. Elas já queriam estar festejando. A gente queria que fosse votado já agora, para que, junto com o aniversário da Lei Maria da Penha e a Marcha das Margaridas, nós já estivéssemos festejando a questão do fundo. Que não vai dar para festejar no começo de agosto. Estou dizendo assim, havia esse movimento, assim, para poder até ser um marco para elas. Eu acho que se a gente conseguir, muito bom. Até porque eu acho que, assim, é uma vitória. Agora, ponderar isso aí, se nós temos hoje condições desse fundo ir ser aprovado como está. Eu acho que, aproveitando então as duas sugestões, poderíamos ir essa semana falar com o presidente Eduardo Cunha, ver o que ele tem a dizer, porque temos uma pauta exaustiva na semana que vem, mas se ele assumir um compromisso em não votando semana que vem, em colocar em votação no início, nas duas primeiras semanas de agosto, nós já teríamos obtido êxito, né? Então, eu acho que aí, então, não sei se unificando as duas sugestões, podemos colocar em votação a sugestão da deputada Moema com o adendo da deputada Luiziane, as senadoras e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Então, está formada a comissão de quantas deputadas e senadoras quiserem, nós comunicaremos o gabinete da data e horário que conseguiremos falar com o presidente. Obrigada. Okay. Só queria dar sequência, presidenta. Tentarei ser rápida, mas eu acho que nós não poderíamos deixar passar isso sem ressaltar. E eu queria prestar minha solidariedade à deputada Dorinha. A deputada Dorinha, pelo fato de ter a única deputada do DEM se manifestado contra a redução da maioridade penal, ela sofreu ameaças, inclusive ameaças de morte, pelas redes sociais. E eu acho que as redes sociais estão virando um instrumento de covardia. Todos aqueles que querem fazer ameaças, que querem ofender, agredir, têm utilizado as redes sociais para fazê-lo. Então, eu acho que nós temos que prestar a nossa solidariedade, mas também buscar ver quais são as providências que nós podemos adotar para que esses crimes possam ser punidos, que esses criminosos possam ser punidos, porque daqui a pouco primeiro que agrediu todas as mulheres em relação ao que fizeram com a Malu e com a presidenta Dilma, tá? E agora com a deputada que se manifesta, Maju, desculpa. E agora com a deputada que se manifesta no seu livre direito de votar contra ou a favor de qualquer proposição, mas que sofre uma ameaça desse porte. Então, eu queria me solidarizar com a deputada Dorinha e dizer que esse deve ser um tema para a gente também dar tratamento aqui. Nós estaremos apresentando essa moção de solidariedade à nossa deputada Dorinha. Bom, finalizando, nós temos um projeto que eu queria que fosse incluído. Dentre esses projetos que estão aí, ele já está com relatoria designada, que é a relatora, a deputada Érica Cocai, que é aquela questão que eu trouxe aqui no primeiro dia da nossa sessão, que é a lei antibaixaria, que nós podemos dar até outro nome, mas que é não permitir patrocínios de recursos públicos para músicas
ou bandas ou eventos que depreciem a condição da mulher ou que promovam a violência com quem quer que seja. Já é uma lei no Estado da Bahia, uma lei que foi de autoria da deputada Luísa Maia, e eu também, quando fui prefeita, foi inclusive o primeiro município a aprovar a lei, até antes do Estado, a gente aprovou no nosso município, e eu acho que a gente podia também tornar isso federal. São muitos os recursos que são destinados para patrocínio de eventos, de bandas, de músicas, e que promovem a violência ou a depreciação à condição de gênero. Então, já tem relatoria, ela tem talvez que procedimento mais rápido nós podemos adotar para também ser utilizado como um mecanismo de educação. Não é censura, é educação. Vossa Excelência sabe em que comissão que está? Já passou por alguma comissão ou está em primeira? Está na primeira comissão ainda, de Esporte, Trabalho e Serviços Públicos, e a relatora é a deputada Érica Cocai, que já deu não parecer. É terminativo na comissão? Não. Só para dar celeridade. Obrigada, deputada. Com a palavra, a deputada Alice Portugal. Oi. Senhora Presidenta, senhora relatora. Primeiro, dizer que o plano de trabalho está na direção corretíssima, né? Apresenta as diretrizes da nossa ação. É evidente, nós já sabíamos que nossa comissão ela teria um grau de complexidade diferenciado, porque nós passamos pela CPMI inicial, com casos sendo pensados, com a violência sendo exposta, era a fratura exposta. Agora, o que nós temos que fazer? Né? Nós temos que aplicar as iniciativas, os curativos a essa ferida exposta. E não é fácil. Porque, evidentemente, o nosso trabalho ele vai estar imbricado com o trabalho do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, vai estar completamente transversalizado com o cumprimento das regras legais já instituídas pelo Parlamento Brasileiro, pelo Poder Executivo. Então, é evidente que é quase um trabalho de monitoramento permanente que essa comissão exercerá. Então, é claro, eu estive pensando muito, é um processo de amadurecimento coletivo que nós vamos ter que fazer para ir acertando. Acho que o plano é um plano inicial que precisará ser adensado a cada momento, mas é o caminho que nós temos a seguir. Eu queria sugerir algumas questões. Então, primeiro, nós precisamos constituir algumas medidas impactantes, como essa. Ir ao presidente, pedir para pautar a questão do fundo. Né? Agora, eu estive olhando os projetos aqui, há projetos contraditórios. Não é verdade? Nós não podemos assumir todos. Eles necessariamente serão transitados, as comissões vão apreciar. Mas para que a CPMI adote, é complicado. Então, talvez fosse o caso de fazermos uma subcomissão ou a própria relatoria ficar responsável por isso. Aqui, por exemplo, o item 6 dos projetos, ele é um projeto que anula uma grande vitória que tivemos um esforço enorme para garantir na Lei Maria da Penha. Quando alguns magistrados quiseram anular a Lei Maria da Penha, transformá-la em inconstitucional, que é quando a vítima retira a queixa, o juiz não poder seguir com o processo. Então, aqui diz que, se a anuência da vítima, o juiz não poderá determinar a ação contra o agressor. A Lei Maria da Penha já impõe que essa agressão, independentemente da vítima. Então, nós temos que ter cuidado, porque... há projetos e projetos nesse processo. Há projetos aqui que são redundantes. Esse é antagônico. Esse é antagônico, completamente antagônico. Se a ementa estiver fiel à matéria. Eu não estou com a matéria na mão, mas se a ementa estiver fiel à matéria, ele anda na contramão da Lei Maria da Penha e das vitórias alcançadas. Em relação à equiparação, a tornar crime a tortura, já é a própria lei. O item 5, então, talvez, se a ementa estiver fiel, reitero, ao conteúdo global total do projeto, esse pode ser um projeto redundante. Então, a gente tem que maturar e a relatoria tomar conta disso, ou estabelecer uma subcomissão que vá tomar conta disso. Uma segunda questão que eu queria dizer, eu acho interessante essa ideia. Ir ao presidente, vão ao Piauí, acho bacana. Eu queria sugerir algo que nós poderíamos, Lisiane, maturar, que é a criação de um observatório. Então, todo ano sai o mapa da violência, todo ano sai não sei o que lá. Mas nós vimos aqui durante a Copa o relógio da Copa. Aquilo chamou a atenção, Nós poderíamos fazer o relógio mensal da violência contra a mulher.
aqui no âmbito do Senado ou na Câmara, botar um tereco-teco, um painel aí em algum lugar, onde a gente, assim mesmo, morreram X mulheres no Brasil. Nós vamos estar com esses dados, não é? Nós vamos estar com esses dados das secretarias estaduais, nós temos o DISC 180 e passaríamos, né? É claro que corremos o risco de não ter precisão total, não vai ser suíço o relógio, mas, né? Mas acredito que seria algo que chamaria atenção para que a sociedade veja. Sociedade, poxa vida, não é possível, morreram de violência de gênero tantas mulheres esse mês, porque a gente apresenta o dado anual perto do 8 de março e fica aquele número, não é? Enfim, então talvez fosse uma coisa que nós pudéssemos em um ato, não sei se no dia que é o dia de combate à violência, não é? A gente criar esse observatório da violência, ser um dos atos da comissão, talvez pudéssemos pensar em uma coisa dessa natureza, quantas mortes, quantas queixas, o que a gente conseguisse da Secretaria, do Poder Judiciário, né, da SPM, do Poder Judiciário, das secretarias estaduais, juntava isso no âmbito da comissão para dar uma divulgação mais apropriada. Uma outra coisa que nós fazíamos muito ainda no Brasil, sem democracia, na ditadura, né, que era ir aos fóruns em dias de julgamento. Nós estamos vendo crimes muito bárbaros. E o feminicídio é crime, não é? A Lei Maria da Penha prende, e a mulher está dizendo não e está morrendo. Então, talvez nós pudéssemos pensar, fazer isso, evidentemente, avisando o magistrado preliminarmente, não é? Casos notórios, casos que são elementos de comoção pública, nós não vamos mais chamar aqui para investigar na nossa condição de CPMI, mas nós podemos criar um fato político indo ao tribunal de júri. Em caso de júri popular, você já pensou, desce a bancada feminina num julgamento, ou a CPMI, num julgamento, tá certo? É isso. Nós fizemos daquele caso da moça dos olhos de Goiás também, furaram os olhos de uma mulher aqui em Goiás. Enfim, isso tudo, mas ir ao julgamento é algo, pensar, um caso por semestre, não é? Que seja emblemático, que chame a atenção da sociedade, não é? Evidentemente, tendo o cuidado, não é, de saber e balizar isso com o magistrado para que não seja, não é, algo surpresa, etc., de uma bancada irá para criar um fato relacionado à repetição dos casos, né, de morte de mulheres, etc. Talvez fosse algo emblemático também que nós pudéssemos agregar a esse conjunto de ações que estão aí muito bem colocados no plano. Então, seriam essas assim, as questões. Me preocupa essa questão dos projetos, para que a gente não endosse pelo simples existir, não é? Alguns projetos que podem ser contraditórios em relação à questão da violência. E eu queria também dizer que esse caso da deputada Dorinha, não é, que Moema levantou, nós deveríamos tirar daqui uma resolução da CPMI como caso a ser incorporado, não é, levado à Procuradoria, para que a gente entre pela CPMI com o processo em relação aos crimes na web. É crime, a casa fez a lei, tá certo? Então, fazer cumprir a lei é crime. Dorinha foi alvo de uma ação criminosa, né, de difamação, de injúria, ameaça, pois é. Então, eu acho que nós deveríamos formalizar a queixa. Formalizar a queixa. Né? Independente da vítima autorizar. Ela não está aqui no momento, mas ela autorizará, com certeza, como mulher avançada que é. Né? E o caso da presidenta, aquela situação, né? Eu já soube que é uma moção sobre a mesa, como requerimento, e eu não vou me adiantar à iniciativa da deputada Érica Cocai, mas quero me somar a essa iniciativa, que aquilo é uma coisa absurda, podemos apor a assinatura. É um absurdo aquilo, pode acontecer com qualquer uma de nós. Se a presidenta foi colocada nas bombas de combustível, nós, nas disputas políticas municipais, nas disputas locais, daqui a pouco estamos de que forma? Não é?
Então, vocês não sabem, quero dizer, Moema foi vítima. Quando foi candidata a prefeita, não é? A enterraram. Ela estava lutando contra, não é, uma patologia e foi, não é, enterrada viva. Foi uma coisa que comoveu a Bahia inteira, absurdo. Né? Mas agora né, ficou impune. Ficou impune porque perdeu a eleição feio. Então, eu acho assim que daqui a pouco estamos todas nós, independentemente aqui de orientação política, não importa. Né? Vamos ser diabolizadas por aí afora. Então, é uma questão muito séria, independente aqui da opinião, de se é oposição ou se é situação. Aquilo é completamente intolerável. E nós temos que tomar realmente uma posição mais dura em relação à questão da imagem da mulher. Era isso. Obrigada, deputada Alice, pelas importantíssimas contribuições. A relatora fez todas as anotações para incluir no relatório, para que depois seja aprovado, seja em relação à questão do observatório, não só pela comissão, mas, de repente, surgindo a partir daí outras ideias, de repente, até um projeto do Congresso Nacional, no sentido de impor até o próprio Poder Executivo a instalação em uma capital, e cada capital desse país. Né? Isso não tem absolutamente custo nenhum, né? E todos eles colocados em locais específicos, nos centros das cidades, das grandes metrópoles. Enfim, a relatora está anotando para depois levarmos à deliberação na próxima sessão o projeto, o relatório, o plano de trabalho. Em relação à ida em julgamentos, da mesma forma, né? Foi aqui anotado pela nossa relatora. Em relação ao caso da deputada Dorinha, nós podemos, que temos condições de deliberar, se as deputadas concordarem, deliberar no sentido de nós encaminharmos através da mesa aqui da comissão, formalizar uma queixa junto às duas procuradorias da mulher, tanto do Senado quanto da Câmara, para que, em conjunto com esta comissão, nós possamos fazer gestões relacionadas a esse absurdo que aconteceu com a deputada através das redes sociais. Então, se as deputadas e senadoras concordarem, eu coloco aqui para deliberar a sugestão da deputada Alice de nós encaminharmos às procuradorias das mulheres do Senado e da Câmara uma formalização da queixa no caso da deputada Dorinha. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, nós estaremos tomando as devidas providências. E, por fim, em relação também à sugestão da deputada Alice, eu já havia marcado, inclusive, eu tinha colocado um ponto de interrogação em relação ao item 6, a esse projeto, mas se para agilizar, ao invés de formar uma comissão e haver discussão, se me permitir, numa preliminar, nós deixaríamos na incumbência dos trabalhos da Secretaria, ouvindo os nossos colaboradores na questão jurídica, ver quais projetos desses já têm similares, já foram aprovados, quais, de alguma forma, poderiam, ao contrário, prejudicar a nossa causa, e nós traríamos na próxima sessão já alguns projetos excluídos e colocaríamos, obviamente, a apreciação das colegas deputadas e senadoras. Não, presidente, só com a palavra a relatora. Reforçando, eu acho que foi uma excelente ideia, eu acho que uma subcomissão para fazer essa análise legislativa, principalmente de deputadas que participaram desse processo da construção, porque eu acho que essa observação da deputada Alice foi fundamental, porque é o seguinte, fazer um estudo mesmo, fazer algumas reuniões para onde a gente possa bater os projetos, avaliar onde é que eles estão em sintonia com o que nós queremos, com a Lei Maria da Penha, e onde é que eles estão se superando, para evitar o desgaste. Então, acho que uma subcomissão, acho que a deputada Alice poderia fazer parte, eu me disponho também, quem mais queira ir, a gente faça umas 3 reuniões com a assessoria legislativa, assessoria jurídica, onde a gente possa ver, para a gente trazer aqui o que nos interessa e eliminar já o que nos interessa. A exceção do fundo de enfrentamento, este tem unanimidade, já foi colocado, e nós vamos tentar a audiência com o presidente da Câmara, no máximo até quinta-feira pela manhã. Eu vou passar a palavra aqui pela ordem de inscrição à deputada Carmen, pedindo desculpas, a reforma já começou, o interesse é maior lá, precisamos de mais mulheres na política, a começar quando precisamos deliberar assuntos tão importantes como este. Passo aqui à presidência, a nossa relatora, a deputada Luiziane Lins, mas acredito que ainda consigo retornar até o final. Obrigada, nobre senadora, deputada Simone. Bom trabalho. Tenho certeza que a comissão aqui da Casa do Senado vai dar uma resposta importante para a Câmara Federal com relação à questão das mulheres. Eu quero cumprimentar a deputada Luiziane e dizer que, como é bom quando a gente vê um relatório e a gente se vê dentro do relatório.
a gente se vê como parte, né? Então, este relatório, tendo sido apresentado nesta data, ele possibilitou esta construção, inclusive contemplando a grande maioria, praticamente todas as proposições que aqui foram apresentadas já, de audiências e de encaminhamentos com relação a este trabalho da nossa Comissão Permanente Mista da Violência contra a Mulher. No caminho que já foi discutido, eu já fui contemplada pelas colegas que me antecederam, eu gostaria de propor exatamente no item 5 do cronograma inicial, o que foi discutido agora, eu cheguei até a anotar, já tinha notado, que é a análise das proposições em curso na Câmara e no Senado, que fosse realmente feita essa priorização, este comparativo, e aí nós votarmos aqui na comissão aquilo que for de consenso, que é um pouquinho aquilo que a senhora já deu de resposta agora, antes da minha fala, mas porque as minhas colegas parlamentares me contemplaram nas suas falas com relação a este tópico das iniciativas legislativas que a gente tem. Então, é importante isto. Mais uma vez, dizer que estou muito feliz com o que está inserido no relatório, mas também gostaria de priorizar que a gente, a partir da escolha das prioridades, daquilo que a gente tenha consenso, a gente aprazasse. Tipo assim, nós vamos perseguir esse objetivo até o segundo semestre, ou primeiro semestre de 2016. Porque são matérias, muitas delas que não envolvem recursos financeiros, envolvem a reorganização dos serviços, então a gente precisa ter isso como uma demanda da nossa comissão. E o outro, rapidamente, em função também de ter que sair correndo, é com relação ao que a gente tem visto. Eu estou muito preocupada com a forma com que algumas colegas deputadas e colegas deputados estão sendo tratados, estão sendo denegridos com relação à nossa posição, em especial com relação à PEC 171, que trata da redução da maioridade penal. Eu não ouvi na Câmara Federal nenhum homem e nenhuma mulher, de nenhum partido, dizer que nada precisa ser feito, ou de que da forma que está tudo perfeito. O que eu tenho visto é uma lavagem das mãos, pior do que aquela época em que Jesus foi crucificado, porque lá foi só Pilatos que lavou as mãos. O que a gente está vendo é a falta de compromisso com as políticas públicas já constando na legislação. O que a gente ouve é que isso ou é só da segurança pública ou isso é só de um governo. Muito pelo contrário. A implementação do ECA é de responsabilidade das 3 esferas de governo, portanto, é de responsabilidade de todos os partidos constituídos. Porque quando ele não está no governo federal, ele está na base do governo federal, quando ele está no governo estadual, ele está na base daquele governo, ou ele está no município. Então, os nossos partidos estão ou na esfera federal, ou nas estaduais, ou nas municipais, como cabeça de chapa, ou compondo aquele governo. Então, todos nós somos responsáveis, efetivamente, todos os partidos políticos, para a implementação, em especial, do ECA. O que nós, parlamentares, eu preciso registrar aqui, estamos vivendo, e vou usar o exemplo da deputada Dorinha, mas isso se multiplicou para um conjunto de homens e mulheres, aonde, quando as pessoas dizem que é para nós pegarmos o adolescente que cometeu a infração, o ato infracional, e levarmos para a nossa casa, ou que a gente... Gente, pelo amor de Deus, o que está sendo vendido lá fora não é o que foi debatido aqui dentro. O que nós estamos divergindo é no instrumento. Se altera a Constituição Federal ou se implementa o ECA. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher dessa casa dizendo que quer fortalecer o crime ou que da forma com que está bom. Então, minha nobre relatora, parabéns pela coragem da senhora ter inserido nesta comissão este tema, porque ele precisa, sim, ser mantido, mas, em especial, que nesta comissão, com a serenidade do conjunto de mulheres que pensam, inclusive, diferente nesta matéria, e mesmo pensando diferente, nós nos respeitamos, o que é muito importante, porque essa comissão me parece, quero estar equivocada, mas eu lamento a ausência, repito, disse isso na instalação dela e vou repetir aqui hoje, lamento a ausência dos colegas deputados homens e dos colegas senadores que compõem essa comissão. Este tema não é inerente à mulher, gente. Os temas que aqui nós debatemos com relação à violência contra a mulher é inerente à sociedade brasileira.
é inerente às nossas políticas públicas. E nós não podemos permitir que seja um tema tratado apenas por um conjunto de mulheres. Se assim for o desejo dos homens da nossa casa, nós vamos continuar trabalhando só com mulheres. Mas eu ficaria muito feliz de saber que os homens estariam aqui conosco, vão estar aqui conosco, debatendo esses temas que eles são, sim, do conjunto da sociedade brasileira, do conjunto de homens e mulheres. Então, parabéns por a senhora ter inserido no relatório. E que a gente aqui, com serenidade, com maturidade, consiga discutir aonde estão e quais são as falhas das políticas públicas, que nós já temos uma geração, e os nossos jovens que estão aqui, todos já são frutos do ECA, porque ele completa neste mês, no próximo dia 13, seus 25 anos, então nós não podemos dizer que os jovens que estão aqui na nossa sociedade não fazem parte dessa nova geração de uma legislação ampla, importante, mas que, na prática, precisa muito ainda para ser implementada. Então, eu quero destacar no seu relatório, além de tudo que eu já falei, as colegas já falaram, da sua sensibilidade por nos incluir nessa proposta de plano de trabalho, ter incluído também o debate da questão da criança e do adolescente em conflito com a lei. Parabéns, nobre relatora. Obrigada, deputada Carmen Zanotto. A senhora tem sido também uma grande colaboradora com sua serenidade, com a sua tranquilidade e, ao mesmo tempo, com o seu compromisso. Acho que é fundamental a gente, independente da coloração partidária, que a gente faça essa ressalva e que a gente possa preservar as opiniões diferentes. Eu fiquei muito chocada com um deputado, que até me dou bem com ele, mas quando o deputado Aliel, 2 homens, inclusive, o deputado Aliel Machado, que é vice-presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa das Políticas de Juventude, ele foi fazer uma defesa contra a redução da maioridade. Quando ele desceu, ele teve que ouvir de um deputado mais velho, né? Mas ele disse assim, perguntou assim, quantos você já matou? Quer dizer que foi assim uma coisa estarrecedora, né? Eu acho que, e outra coisa, assim, ser utilizado o senso comum, porque o senso comum também diz que essas casas aqui estão extremamente questionáveis. Esse mesmo senso comum que diz que 87%, esse mesmo senso comum hoje questiona essas casas legislativas. Então, assim, para uma hora o senso comum ele vale, para outra hora não. Então, eu acho que nós vamos trazer esse debate, vamos trazer, deputada, e eu lhe convido, porque eu sei da sua qualidade como legisladora, nós vamos fazer um debate em altíssimo nível para que essa casa não diga que não debateu. Porque eu acho que muitas posições se dá por pura ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo. Então, há a reprodução do senso comum. Me permite, eu esqueci uma coisa extremamente importante, só me permite complementar. Na semana passada, eu e a deputada Elisiane do meu partido, que nós somos do PPS, já nos manifestamos no grupo de parlamentares da Câmara com relação ao episódio daqueles adesivos que é difícil até da gente descrever, atingindo a presidente Dilma, e também depois a questão da jornalista Maju. Mas eu quero só destacar que isso não são fatos isolados e que nós estamos banalizando algumas questões que a gente precisa tomar muito cuidado. Nós estamos incitando a violência, a falta de respeito entre homens e mulheres, quando a gente busca restabelecer ou achar que a questão do racismo é natural, a questão das mulheres e da perseguição e das piadas. Então, assim, independente de posição política partidária, por isso que eu preciso me manifestar nessa comissão. Eu sou de um partido de oposição e a nossa nota de repúdio, minha e da deputada Elisiane, foi nesse sentido que nós não podemos permitir. E nós precisamos pedir, sim, aos órgãos de segurança que investiguem a questão pontual da deputada Dorinha, que investigue quem foi o autor desses adesivos e quem é que está se apropriando das redes sociais para disseminar a questão do racismo no nosso país, porque nós não podemos retroceder jamais em algumas conquistas que a gente teve no país. Então, quero me solidarizar a todo tipo de iniciativa que venha se manifestar com relação a esse tipo de crime, que eu posso dizer assim, que está sendo cometido no nosso país em nome do anonimato, porque quando eu coloco nas redes sociais, eu me escondo atrás de um pseudônimo e não dou a cara para bater naquela minha posição. E destacando, deputada,
que aqueles que estão olhando os outdoors que já estão sendo colocados em nome dos parlamentares que votaram contra a redução, que nos permitam o debate. É a única coisa que eu peço, que nos permitam o debate do contraditório, porque o contraditório faz parte do processo e da nossa democracia. Deputada, parabenizando aí mais uma vez pelas colocações. Eu acho que assim nós temos muito o que debater, porque assim nós temos no Uruguai em 2011 a solicitação de um deputado da Câmara Legislativa que colocou a discussão da redução da maioridade. Durante 3 anos o Uruguai debateu abertamente essa questão. Quando foi feito um plebiscito logo em seguida, quase 60% votaram contra a redução da maioridade e foi pensado globalmente políticas públicas para esse setor. Então, eu acho que tem muita discussão para ser feita e os 13% que, em tese, a pesquisa detecta, eles são proativos, eles estão conscientes, eles não estão levados por um senso comum. São pessoas que sabem por que estão defendendo isso, porque muitos deputados não entendem que não foi por acaso que se chegou a esse número, essa idade e tal, não é uma coisa arbitrária. Bom, temos 3 requerimentos e o primeiro vai ao encontro do que a Vossa Excelência coloca. Seria exatamente, primeiro eu queria apreciação aqui rapidamente aqui das presentes sobre colocar em pauta um requerimento da deputada Érica Cocai, que requer uma moção de repúdio aos adesivos de natureza sexista ofensivos à presidenta Dilma. Como ele não está na comissão, eu queria solicitar primeiro que a gente aprovasse aqui uma colocação extra pauta, a inclusão do requerimento na nossa sessão, ok? Então, passando essa parte, eu queria que a gente colocasse o teor do requerimento dessa moção, que eu vou ler rapidamente, mas seria o seguinte. Em nome das parlamentares do Congresso Nacional, vimos expressar o nosso mais veemente repúdio aos adesivos que vêm circulando pela internet, os quais, usando a imagem da presidenta Dilma Rousseff, incitam a violência de gênero e fazem apologia ao estupro e à violência sexual. É inaceitável que, sob o pretexto de uma inofensiva campanha para protestar contra o aumento nos preços dos combustíveis ou por quaisquer outras razões, se recorra a tal nível de agressão à presidenta Dilma Rousseff. E mais grave ainda que o mote dessa agressão seja de cunho sexista. Não há nada que possa justificar iniciativas do tipo, pois ainda que se defenda a liberdade de expressão como valor fundamental da democracia, esta não pode ser usada para a promoção da violência contra a mulher. Merece ser destacado que quando o alvo da agressão sexista é a presidente da República, essa questão ganha uma dimensão ainda maior, pois apenas reforça o preconceito e a discriminação contra a participação da mulher na política, que ainda predominam na sociedade brasileira. É preciso lembrar também que a odiosa campanha em comento ofende, agride e desrespeita todas as mulheres brasileiras. Iniciativa desse tipo não retrata o exercício da democracia. Pelo contrário, representa o escárnio, o deboche e a violência contra a mulher. Afronta a Convenção Interamericana pela eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que o Brasil ratificou junto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Por fim, por ser incontestável que a circulação da imagem é extremamente discriminatória contra as mulheres brasileiras e contra a presidente da República, vimos manifestar nossa mais profunda solidariedade à presidente Dilma Rousseff e, ao mesmo tempo, exigir a imediata proibição da distribuição e circulação de tais adesivos por qualquer meio ou forma, com a urgente adoção das medidas cabíveis para a identificação dos responsáveis por sua produção, comercialização e distribuição, acompanhada das competentes sanções aplicáveis nas esferas civil e penal. Ok? Então, vamos colocar em votação. Subscrever. Pois não, nós vamos passar a subscrição. Em discussão, requerimento. Então, aprovado, e as deputadas que queiram subscrever, estão aqui o requerimento. Vamos lá, votação na Câmara dos Deputados. Senhoras deputadas e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Antes de encerrarmos os trabalhos, vamos para um outro requerimento, que é o requerimento da deputada Fátima Bezerra, número 15, subscrito pela deputada Moema Gramacho, requerimento número 15 de 2015. O requerimento, com fundamento no disposto no artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos a realização de audiência pública dessa Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, para debater as políticas públicas de combate à violência contra a mulher naquele Estado. Em votação, na Câmara dos Deputados, senhoras deputadas e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do Senado Federal. Votação do Senado Federal. As senadoras e senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Bom, antes de encerrarmos os trabalhos, proponho a aprovação das atas da 5ª e da 6ª e dessa 7ª reunião. As senhoras deputadas e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. As senhoras senadoras e senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Lembra da audiência pública semana que vem, terça-feira? Que horas? 14h30. Bom, encerrando essa sessão, não havendo mais nada a tratar, mas eu queria convocar antes
uma audiência pública que vai ocorrer nessa comissão às 13h30. Às 14h30, perdão. Para discutir a Ronda Maria da Penha aqui nessa comissão. Então, terça-feira, às 14h30, aos membros dessa comissão, senadoras e deputados, senadores e deputados, estão convocados para a presente sessão, 14h30 de terça-feira. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Correr para outra. É só me avisar o dia que